Muito bem, queridos amigos, queridas amigas, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. E hoje o tema de hoje é um tema muito especial. Nessa série que nós estamos aqui sobre o Cristo revelado, vamos estudar sobre a intercessão de Jesus. Essa intercessão de Cristo por todos nós começou após o momento da sua ascensão aos céus. Ontem nós estudamos a respeito da ressurreição de Cristo. Nada significaria ou não haveria significado na morte de Cristo se ele permanecesse no sepulcro. Mas ele ressuscitou como ele havia dito. E depois que ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos e foi depois para o céu. O que ele foi fazer no céu? É o que nós vamos entender agora. E pode ser que eu esteja falando para alguém que aprendeu bastante a respeito da morte de Cristo, mas nunca te ensinaram nada a respeito do que Jesus foi fazer no céu depois que ele ressuscitou. Pois você está no programa certo, porque é aqui que você vai aprender muito de Bíblia. E hoje você vai aprender o que Jesus foi fazer no céu depois da sua ressurreição. A obra de Cristo em favor da humanidade não terminou com sua morte na cruz. O seu trabalho hoje continua tão ativo quanto no passado. E é esse ministério que Jesus desenvolve no céu em favor de todos nós é que precisamos compreender de forma bem clara e transparente. E hoje nós vamos começar. Hoje e amanhã serão 2 dias fundamentais para você entender o que Jesus faz lá no céu exatamente agora. Tá bem? Antes, porém, de avançarmos no estudo da Bíblia, eu quero convidar você para acessar o nosso site de estudos bíblicos. O site se chama bibliamais.com.br. Nesse site, você vai ter vários estudos da Palavra de Deus e poderá escolher que estudo você quer fazer. São todos online, gratuitos, e você aprende do propósito de Deus para a tua vida. Deixa eu aproveitar e agradecer também a você que é um apoiador do programa Encontro com a Vida. Esse programa só está no ar aqui no SBT porque nós temos muitas pessoas que apoiam financeiramente o nosso programa. E se você gosta desse programa, gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar em nosso evangelismo, em levar a mensagem para outras pessoas, vai aparecer aqui na sua tela agora uma chave Pix, para que você faça a sua doação. É o nosso e-mail. O nosso e-mail é doi@primeirodeus.com.br. doi@primeirodeus.com.br. Faça a sua doação e nos ajude a manter esse programa pregando a palavra de Deus para milhares de pessoas. E a você que já é nosso apoiador, muito obrigado pela sua ajuda, por suas contribuições mensais para que o programa possa avançar. Pegou a sua Bíblia aí? Está pronto para o estudo? Mas antes de abri-la, nós temos um hábito, né? Você sabe, né? A gente não abre esse livro para estudar sem antes orar. E eu queria convidar você a nós orarmos mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e nos ajude agora a compreendermos mais esse tema da Palavra de Deus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Esse hábito de orar antes de estudar a Bíblia é fundamental, porque é o Espírito Santo quem vem nos auxiliar na compreensão dos temas. E hoje vamos compreender um pouquinho mais a respeito da intercessão de Jesus. Vamos começar lá com o santuário no passado. Vamos entender o ministério de Jesus à luz do santuário terrestre. No desejo de habitar com seu povo, Deus pediu Moisés para construir um santuário segundo o modelo celestial. Em Êxodo 20, verso 8, nós temos essa ordem. Deus diz assim para Moisés: Moisés, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês.
Já em Êxodo 25, verso 40, é dito, né? Faça tudo conforme o modelo que te foi apresentado no monte. Então Moisés, ele viu o santuário celestial, que serviu de modelo para fazer um santuário aqui na terra. Agora, olha que interessante. A palavra de Deus declara que esse santuário construído por Moisés, no prazo inferior a 1 ano, tinha ali todos os serviços, todas as ofertas, todos os rituais e tudo no santuário apontava para Jesus. Na realidade, o santuário era o Evangelho em símbolos. E o povo que viveu antes da vinda de Cristo, eles aprenderam sobre o plano da salvação mediante o estudo do santuário. E é claro que estudar o santuário sempre nos levará a compreendermos melhor a obra que Jesus faz em nosso favor. Aqui estava o tabernáculo, ele era dividido em 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. No primeiro compartimento você tinha 3 móveis, a mesa com os pães da proposição, um altar de incenso e um candelabro com 7 lâmpadas. No Santíssimo você tinha uma arca, era de madeira de acácia revestida de ouro, e ela estava no Santo dos Santos e recebia dentro dela as 2 tábuas contendo a lei de Deus. Hebreus capítulo 9, versos 2 a 4, fala a respeito desse tabernáculo que Moisés levantou. E assim o autor escreveu: foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo. Estava um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, que havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas da aliança. Mas pastor, peraí, o senhor não acabou de dizer que dentro do Santo dos Santos só havia a arca da aliança? Mas parece que o autor de Hebreus colocou lá um outro móvel, o altar de incenso. Bom, o autor de Hebreus está citando o altar de incenso não como estando no Santo dos Santos, mas ele faz menção como participando das cerimônias que levava ao santo. Isso porque o altar de incenso, quando o incenso era queimado, a fumaça desse incenso, que representa as orações dos santos, ela subia, passava por cima da cortina que separava os 2 compartimentos e ia ao Santíssimo, representando nossas orações que ascendem ao trono de Deus. Então, pelo fato de este móvel ter ali a fumaça que vai até o Santo dos Santos, o autor de Hebreus coloca os 2 móveis como pertencendo ao mesmo serviço, não que estivessem fisicamente no mesmo compartimento. Assim, no compartimento santo você tinha 3 móveis e no compartimento santíssimos apenas a arca. Dentro da arca, um vaso de maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Moisés construiu tudo como Deus havia ordenado. Em Apocalipse 11, 19, fica claro a existência de um santuário no céu. João assim escreveu: então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande temporal de granizo. Veja, João, quando viu o santuário celestial, ele viu a arca da aliança no santuário. E é por isso que havia uma arca da aliança no santuário terrestre, porque ele copiou o modelo celestial. Não apenas os móveis foram copiados, mas todos os serviços. E para nós entendermos hoje o que Jesus está fazendo por nós, nós precisamos entender o ministério dos sacerdotes lá no tempo de Israel. Para isso, vamos para o livro de Levítico. E no capítulo 4, verso 27, eu leio: se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido,
em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. E quando conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Deixa eu explicar para você o que estava acontecendo. Nos dias de Israel, depois que o santuário foi construído, Deus estabeleceu um sistema de perdão e salvação. As pessoas, para serem salvas, elas deveriam ter os seus pecados perdoados. E para que esses pecados fossem perdoados, um sistema foi montado, envolvendo a morte de animais. Por que a morte de animais? Porque sem derramamento de sangue, ensina a Bíblia, não há remissão de pecados. Então funcionava da seguinte maneira: quando alguém pecava lá em Israel, deveria pegar um animal especificado já pela lei. Para cada tipo de pecado havia um tipo de animal específico. Levava esse animal até o santuário, na presença do sacerdote, colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, da vítima, confessava o seu pecado e em seguida o próprio pecador tinha que tirar a vida do animal. E enquanto o pecador via o animal se contorcendo às dores da morte, o pecador via nesse animal um símbolo do Messias que viria para morrer no seu lugar, para que ele, pecador, não assumisse as consequências finais do pecado. Você está entendendo como as pessoas do Antigo Testamento aprenderam a respeito sobre salvação, sobre perdão? Cada pecado gerava a morte de um animal. E esse animal ele sacrificava apontando para o Messias vindouro. Ele deveria crer de que esse animal representa o Messias, ou representava o Messias que viria para dar a sua vida em favor dele. Agora, esse animal morto, o sacerdote que orientava toda a cerimônia, pegava parte desse sangue e devia agora levar parte desse sangue para dentro do santuário, para o local santo. E ali no local santo, nos chifres do altar de incenso, ele molhava com um pouco de sangue esses chifres do altar. E em alguns casos, ele aspergia na cortina que separava o santo do santíssimo parte desse sangue. Assim, quando o sacerdote terminava o seu cerimonial, o israelita estava perdoado, podia voltar para casa completamente perdoado do seu pecado. Olha o que diz Levítico 4:30. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como que se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar com aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará propiciação por esse homem e ele será perdoado. Você entendeu? O perdão, para ser alcançado, deveria seguir um ritual. E esse ritual envolvia o sacrifício do animal, o derramamento de sangue e o ministério do sacerdote, que recebia o pecador em nome de Deus, que o orientava e que levava o sangue para dentro do santuário. Assim, o israelita estava perdoado e o santuário registrava o pecado. O pecado saiu do israelita, foi para o animal e via sangue foi para o santuário. O santuário era contaminado por esses pecados e por isso precisava passar por uma purificação. Purificação essa que acontecia uma vez por ano. E esse será o tema de amanhã. E você não pode perder o programa de amanhã, porque é uma continuidade. Nós estamos numa série. Mas então, com o ritual do sacerdote, o israelita era perdoado e podia voltar para casa.
Todos aqueles animais que eram sacrificados no santuário apontavam para Jesus. O livro de Êxodo declara: eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerá um de manhã e o outro ao entardecer. Além dos animais que os pecadores traziam no santuário para obter perdão dos pecados, o próprio santuário tinha que prover 2 cordeiros por dia. E eles deveriam ser sacrificados continuamente, de forma ininterrupta, ao longo de todos os 360 dias do ano. Havia também um horário em que eles deveriam ser sacrificados. 9 da manhã morria um cordeiro e às 3 da tarde morria outro cordeiro. E quando nós estudamos aqui sobre a morte de Jesus, exatamente para cumprir essa tipologia é que Jesus foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Então nós precisamos entender que o santuário tinha também que prover 2 cordeiros por dia. E por que o santuário tinha que fazer essa provisão? Para atender 2 situações específicas. Primeiro, para os israelitas que estivessem porventura longe do santuário. Você vai se lembrar de Daniel, né? Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E lá em Babilônia, 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém, ele não podia ofertar no santuário. Então, os animais que morriam no santuário eram para morrer em lugar desses israelitas, desses judeus, que estivessem longe do templo. A segunda situação para a qual era necessário que o próprio santuário matasse 2 cordeiros é para atender os pobres da terra. Imagina você que havia israelitas mais pobres, que não podiam toda vez que pecasse, sacrificar um animal. Então o santuário provia esses 2 cordeiros também para atender os pobres que haviam em Israel. Mas todos os sacrifícios apontavam para Jesus Cristo. O que mais podemos aprender? Os sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz. Agora, o ministério do sacerdote e sumo sacerdote, que dirigiam todas essas ofertas, apontavam para o ministério de Cristo no santuário celestial. E aqui nós chegamos então ao clímax do nosso estudo. Assim como o pecador dependia do trabalho do sacerdote para obter o perdão do seu pecado, nós dependemos do trabalho de Cristo no santuário do céu para perdão do nosso pecado. Vejamos o que a palavra de Deus nos orienta. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Cristo pode tirar o pecado do mundo? Ele mesmo disse, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito e naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Você sabia que no exato momento que Jesus morre, lá no Calvário, lá no Monte Sião, em Jerusalém, a cortina do templo que separava o compartimento santo do Santíssimo, ela foi rasgada completamente, de alto a baixo? Por que ela foi rasgada de maneira sobrenatural? Porque Deus mesmo fez isso. Isso aconteceu para tornar claro de que os sacrifícios que por séculos apontavam para a vinda do Messias, ou melhor, por milênios apontavam para a vinda do Messias, agora não mais eram necessários. E por que não? Porque o Cordeiro de Deus havia dado sua vida sobre o Calvário. Então, queridos amigos e amigas, quando Cristo morre na cruz,
e o véu do santuário se rasga em duas partes, Deus está dizendo para o seu povo: esse santuário, esse sistema sacrificial cumpriu o seu propósito. Agora nós não precisamos mais sacrificar animais, porque o Cordeiro de Deus foi imolado. Agora não precisamos mais ir a um sacerdote terreno, porque nós temos um sacerdote no céu. E é isso que a Bíblia passa a ensinar. Dê uma olhadinha comigo para alguns textos chaves da palavra de Deus. Hebreus 7,17. Pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor de Hebreus declara que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi um rei e sacerdote lá de Salém. E Abraão devolveu o dízimo, inclusive, para ele. Esse personagem misterioso que não tem nem ascendência nem descendência, ele aparece no Antigo Testamento para falar a respeito do sacerdócio de Cristo, que deriva desse sacerdote a Melquisedeque. A Bíblia ainda afirma, Hebreus 7:23 em diante: ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para o quê? Interceder por eles. Preste atenção nesse verso. Jesus é aquele que vive sempre para interceder por eles. Ele é o nosso sacerdote. Sim, meus amigos, graças a esse sacerdote celestial é que eu e você hoje temos direito ao perdão do pecado. E como nós somos pecadores, carentes da graça de Jesus, a única forma de nós sermos salvos é alcançarmos o perdão dos erros que nós cometemos. Então a palavra de Deus nos apresenta esse sacerdote celestial, num santuário no céu, que trabalha hoje em nosso favor. Olha o que mais declara a palavra de Deus. Paulo diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Assim como o israelita precisava do sacerdote para obter o seu perdão do pecado, e ele tinha que ir até o santuário para encontrar o sacerdote, nós precisamos hoje ir até Cristo, no santuário celestial, para encontrar o nosso sacerdote. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Você não tem que buscar sacerdote aqui na terra. Você não tem que buscar padre aqui na terra para ter perdão do seu pecado. Você não tem que buscar um pastor, buscar um missionário, buscar um presbítero. Não. Você tem que buscar é Jesus Cristo. Ele é o teu sacerdote. Nós temos acesso direto agora a esse santuário graças à obra de Jesus. E quando nós vamos até Cristo em busca desse perdão, sempre nós encontraremos auxílio. Mais um texto da palavra de Deus. Voltei-me para ver quem falava comigo, disse João. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sabe o que está acontecendo em Apocalipse capítulo 1, verso 12? João está tendo uma visão do Cristo glorificado. Essa visão aconteceu mais de 60 anos depois da morte de Cristo. E aonde Jesus está na visão de João? Entre os candelabros de ouro. E aonde estavam os candelabros de ouro no santuário terrestre? No primeiro compartimento, no santo. Ou seja, Jesus está no santo, intercedendo como sacerdote
É aí que João viu no final do primeiro século. E agora vem Paulo com esse texto extraordinário e diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sim, Ele é o nosso intercessor. Jesus, quando ressuscita, Ele ascendeu ao céu e iniciou sua obra sacerdotal como nosso advogado, como nosso mediador. E é por isso que o autor de Hebreus declara que nós temos agora um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas. Agora, esse ministério, no primeiro compartimento do santuário celestial, teria um tempo de duração. E ao terminar esse período, Cristo deixaria o lugar santo e iniciaria uma obra de juízo. É o que nós iremos ver amanhã. Amanhã nós iremos entender o papel do sumo sacerdote em Israel e como isso se cumpre no ministério de Jesus. Amigos, em cada passo que nós estamos dando nessa série Jesus Revelado, nós estamos aprendendo um pouquinho mais daquilo que Deus fez, está fazendo e ainda fará por todos nós. E Ele, nesse exato momento em que você me assiste, Ele está no santuário celestial, intercedendo por você junto ao Pai, e Ele é seu advogado. E todo aquele que o aceitar como Salvador pessoal terá os méritos da sua vida sem pecado. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, nesse exato momento, Cristo está no santuário celestial como nosso advogado. A morte de Cristo na cruz foi um passo fundamental, foi perfeita, foi completa. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi ao santuário celestial e nesse exato momento Ele ministra em nosso favor. E todas as vezes que nós pecamos, nós podemos pela fé entrar nesse santuário no céu e na presença do nosso advogado encontrar perdão e salvação. Que hoje o nosso coração se abra a esse maravilhoso Jesus e que nós possamos, com Ele habitando em nosso coração, alcançar o perdão dos pecados e a salvação e a vida eterna. Vamos orar por isso hoje? Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado por teu ministério no santuário celestial em nosso favor. Muito obrigado por um meio de escape que foi encontrado. E muito obrigado pelo perdão dos pecados que hoje nós podemos obter. Dai-nos, bom Deus, a tua bênção para esse dia e nos acompanha com a tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.